Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos maiores fracassos de 2018 nos cinemas. 2018 foi um ano muito bem sucedido em vários sentidos e se a gente analisar os fracassos, a gente vai ver também que muitos desses fracassos foram filmes que foram de fato bem mal recebidos pelo público. Então foi um ano bem difícil da gente ver um filme que foi muito bem recebido sendo considerado um fracasso. Então, nesse sentido, foi um ano muito positivo e o critério que eu utilizei para definir essa lista dos 10 filmes que foram os maiores fracassos de 2018 foi principalmente expectativa versus realidade. Quanto as pessoas esperavam que esse filme fizesse e quanto o filme acabou fazendo de fato. Outros critérios também foram utilizados, como aceitação de público, como alguns outros, mas o principal vai ser esse do expectativa versus realidade. E galera, só lembrando, não deixem de se inscrever no canal Triplo F, eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos o mais cedo possível, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito grato. Na 10ª posição eu coloquei o filme Gory. O filme foi um desastre nos Estados Unidos, o filme foi extremamente mal recebido, sem falar que foi um filme produzido pela MoviePass. Quem não sabe o que é MoviePass, eu fiz uns vídeos a respeito dessa empresa que tomou o poder nos Estados Unidos esse ano e já praticamente faliu em 2018, e eles produziram esse filme do Gory. O filme foi muito mal recebido e o filme custou 10 milhões de dólares e trouxe somente 4 milhões de dólares de retorno, sendo considerado um dos maiores fracassos do ano de 2018. E esse filme foi inclusive alvo de uma controvérsia envolvendo Rotten Tomatoes, porque o filme ficou com uma nota 0% no Rotten Tomatoes, enquanto a sua nota de público era de 80% de aprovação de público. Mas é muito curioso se a gente notar que o filme teve mais votos do que o filme Os Incríveis 2, que foi um filme que bateu 1 bilhão de dólares. Como que um filme tão pequeno quanto Gory teria tido mais votos do que um filme gigantesco como Os Incríveis? Então, foi um sinal bem forte de que algum tipo de manipulação tinha acontecido para aquela nota artificial de 80% acontecer. Então, por esse e por vários fatores, o Gory entra na minha lista. We walk together and we fall together. Na 9ª posição, coloquei o filme Happy Time Murders, que é quase uma mescla de um filme de fantoche com um filme de crime. E a Melissa McCarthy teve um ano muito bom, final de ano pelo menos, muito bom, sendo indicada ao Oscar, mas nem por isso ela deixou de ter uns flops enormes no decorrer do ano de 2018, e esse foi o maior deles. O filme foi extremamente mal recebido e com um orçamento de 50 milhões de dólares, ele trouxe somente 27 milhões de dólares nas bilheterias, então foi um enorme fracasso que perdeu muito dinheiro para o estúdio. Well, fuck me. Maybe. Holmes e Watson. Essa foi uma das poucas vezes em que a Netflix recusou comprar algum produto de algum estúdio. A Sony tentou vender o filme Holmes e Watson para a Netflix, depois que eles viram que o filme ia ser um desastre, mas a Netflix viu o filme e falou: não, muito obrigado, a gente não quer, a gente não tá aceitando qualquer coisa, até porque os filmes que eles aceitaram fazer isso, eles foram criticados por comprar qualquer coisa que qualquer estúdio tivesse querendo vender. E o filme Holmes e Watson teve uma nota D+ no CinemaScore, que é um agregador que pergunta para as pessoas saindo do cinema, e foi uma das piores notas que eu já vi, uma nota D+. E o filme custou 42 milhões de dólares e trouxe somente 39 milhões de retorno. E como eu disse, eu não estou fazendo somente o cálculo da lucratividade e sim a expectativa. Era um filme que eu esperava bastante, uma comédia envolvendo Sherlock Holmes. Muitas pessoas estavam na expectativa por esse filme, mas acabou decepcionando praticamente todo mundo. Self-photograph. He's a real fan. I swear, I never do this. Hey girl! Hey girl!
A Garota na Teia da Aranha. Esse filme tinha a difícil missão de ser uma sequência, mas não ser, de ser uma espécie de reboot, mas não ser também. Eles tentaram dar o mesmo tratamento que outros filmes, como por exemplo 007, de trocar o personagem, de trocar a atriz e não falar nada, não dar satisfação nenhuma no filme, mas eles não contavam que o filme é uma sequência de um filme do David Fincher, que foi muito bem recebido, fez mais de 200 milhões de dólares, e esse filme acabou tendo todo esse inferno astral de ter que fazer o marketing em cima disso, sendo que o público não conseguiu identificar exatamente do que o filme se tratava, e o filme acabou sendo um fracasso, tanto em termos de aceitação, quanto em termos de bilheteria. E o filme fez somente 35 milhões nas bilheterias, com um orçamento de 47 milhões. Why is it this bad? Why is it spiders don't get stuck in their own webs? Uma Dobra no Tempo, ou A Wrinkle in Time, foi um filme bem arriscado que a Disney decidiu fazer e investiu muito dinheiro em cima. O filme tem um orçamento de em torno de 150 milhões de dólares, que é um orçamento altíssimo, principalmente não se tratando de um nome tão conhecido assim, não se tratando de uma franquia pré-estabelecida, que prova que os estúdios estão certos em investir em nomes famosos, em investir em produtos que o público já tem um certo conhecimento. Obviamente se trata de uma série de livros, mas foi um dos maiores fracassos do ano, porque, como eu falei, o filme custou 150 milhões de dólares e acabou não conseguindo bater nem essa marca nos cinemas. Eu acho que o filme deve ter trazido facilmente um prejuízo de uns 80 milhões de dólares para a Disney, e esse filme ajuda a provar que o argumento de que o Pantera Negra só fez sucesso porque tem um elenco de minorias, só fez sucesso por esses motivos, para mim é uma grande balela, porque se fosse esse o real motivo, Uma Dobra no Tempo teria feito muito sucesso também. I trust you. Early Man. Esse filme dos criadores do Wallace e Gromit custou muito caro porque ele usa stop motion, pelo menos stop animation, que é um método bem caro de gravar animação. E o filme, que custou 50 milhões de dólares, acabou fazendo bem menos do que isso nas bilheterias. Na verdade, ele estreou no mesmo final de semana que o filme do Pantera Negra, o que com certeza não foi uma boa coisa para o filme, porque o Pantera Negra fez 700 milhões de dólares somente em território americano, então o público acabou sendo completamente esvaziado dos outros filmes, e o filme acabou fazendo somente 53 milhões de dólares. Então, pode não ter sido um fracasso absurdo, mas era um filme que algumas pessoas estavam esperando, que bastante gente é fã de Wallace e Gromit, mas o filme não conseguiu cumprir com as expectativas e acabou fracassando. E agora a gente vai entrar nas desgraças, nos filmes que deram muito prejuízo, e principalmente filmes com orçamentos altíssimos, que com certeza causaram até algumas demissões dentro dos próprios estúdios. Na quarta posição ficou o filme The Nutcracker, um filme da Disney que custou muito caro, mas que não fez barulho nenhum, nem em termos de marketing, ninguém falou sobre o filme, eu não ouvi ninguém falar que gostou do filme, que foi assistir o filme, etc. E o filme custou 150 milhões de dólares, e o filme custou 180 milhões de dólares e fez somente 170 milhões de dólares em retorno, então deve ter perdido praticamente 100 milhões de dólares aí para a Disney. Então a Disney, é curioso que mesmo tendo os maiores filmes do ano, eles também tiveram alguns dos maiores fracassos do ano também. E a expectativa desse filme da indústria era de que ele fizesse em torno de 400 milhões, era que ele conseguisse agregar esse público do Natal para fazer muito dinheiro, mas aconteceu justamente o contrário. Quando o Natal chegou, o filme já tinha praticamente desaparecido e ele perdeu muito espaço para o Grinch, principalmente nessa época do Natal. It's time. Na terceira posição ficou o filme Robin Hood, que pra mim é um dos piores gêneros aí de Hollywood, que é quando eles pegam uma dessas histórias clássicas, Robin Hood, Rei Arthur e etc, e tentam dar uma tonalidade um pouquinho mais jovem, tentam fazer um filme meio que nos tempos modernos, só que se passando na antiguidade. E obviamente que esse filme já tinha começado a ser produzido quando o filme do Rei Arthur se tornou um dos maiores fracassos aí dos últimos anos,
e com certeza eles já sabiam que esse filme também seria um fracasso, porque é um tipo de filme que o público simplesmente não tem interesse em assistir. Se você quer fazer um filme do Robin Hood, faça algo fiel à história, faça algo bem feito e não tente dar essa modernizada que eles tentaram fazer nesses dois filmes que se tornaram dois grandes fracassos. O filme ficou somente com 14% de aprovação e com um orçamento de 100 milhões de dólares, mais custos de marketing, custos de distribuição e etc., o filme trouxe um retorno de somente 83 milhões de dólares. E por essa somatória de fatores, ele entra no pódio da minha lista na terceira posição. Sorry. Thanks. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. Na segunda posição, infelizmente, ficou o filme Máquinas Mortais, que era um filme que eu tava torcendo muito. O Peter Jackson é um dos meus diretores favoritos, é um cara que eu torço muito pros filmes dele darem certo. E pra quem não sabe, o Peter Jackson é o diretor, o roteirista e produtor de todos os filmes da Terra-média, Senhor dos Anéis e O Hobbit. E ele se arriscou muito nesse filme, ele fez um filme de enormes proporções, ele gastou 150 milhões de dólares no decorrer de 10 anos para fazer Máquinas Mortais, e o filme acabou trazendo somente 80 milhões de dólares em retorno. E o principal motivo pra mim é que o filme saiu na época errada. Como eu falei, o filme começou a ser produzido em 2009. Se o filme tivesse saído em 2010, 2011, talvez o filme tivesse uma chance, mas ele veio depois dessa onda de filmes dos Jogos Vorazes, depois dessa onda de filmes envolvendo personagens jovens em futuros meio distópicos. Então eu acho que ele saiu atrasado e eu realmente espero que isso não impeça o Peter Jackson de fazer filmes arriscados como esse no futuro. Once we go in, there's no going back. I have to. E agora o primeirão da lista, por incrível que pareça, muitas pessoas esperavam que ele fosse o primeiro ou segundo ou terceiro lugar dos maiores sucessos do ano, e não, ele tá na lista como o maior fracasso do ano de 2018. E que filme é esse que todo mundo esperava que fizesse bastante sucesso e não fez? É o filme do Han Solo, Uma História Star Wars. E por que ele lidera e até com facilidade essa lista dos maiores fracassos de 2018? Porque ele é um filme da saga Star Wars que fez menos de 400 milhões de dólares, considerando que os 3 últimos filmes da saga Star Wars fizeram acima de 1 bilhão de dólares. E se a gente pegar todos os filmes da saga Star Wars até hoje e ajustar pela inflação, estão entre os maiores filmes de todos os tempos. Inclusive o filme Rogue One, que não foi tão bem aceito assim, fez 1 bilhão de dólares. Então todo mundo esperava que, pô, pelo menos 800, 900, 1 bilhão de dólares esse filme vai fazer. E o filme acabou fazendo 600 milhões de dólares a menos do que isso. E o principal, para ele ser considerado um fracasso, o filme custou 300 milhões de dólares para ser produzido, e ainda mais se a gente considerar os custos com marketing e com distribuição. Então o filme teria que ter feito no mínimo do mínimo 700 milhões de dólares para pagar os próprios custos, e ele acabou não chegando nem a 400. Então isso mostra que a Disney tem que tomar cuidado com a franquia do Star Wars, porque não é uma franquia à prova de bala como eles imaginaram. Então, pessoal, essa foi a minha lista dos maiores fracassos de 2018. Eu esqueci de algum filme? Qual é o maior fracasso do ano passado, na sua opinião? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.